minutos, faltando para 7 da noite, é o segundo tempo do Golaço aqui na Oeste Capital, a rádio da galera, e agora já com o presidente da Chapecoense, Alex Passos, com a gente aqui nos estúdios. E para detalhar esse novo plano de sócios que foi lançado hoje cedo, Alex, pela Chapecoense, com o objetivo da Chapecoense aí chegar a 10 mil sócios, e um movimento que a gente comentava aqui, inclusive no primeiro tempo do Golaço, que a gente, né, ainda não havia visto na Chapecoense, né? Bem-vindo ao Golaço. Muito boa tarde. Cumprimentando o Fernando Matos, estendo cumprimento a todos os integrantes da mesa. Na verdade, assim, é um ano diferente na Chapecoense, é um ano que a gente tem trabalhado muito. Desde começo de dezembro, a Chapecoense abriu uma licitação. Foram 4 empresas que a gente veio negociando e depois ficaram 2. E foram reuniões entre Natal e Ano Novo. Dessas reuniões participavam o Xaxim, o Augusto. E foi até que a Dala, Cervejaria Dala, que é uma empresa local, uma empresa regional, através do Braulio e do Eloy Dalla Vecchia, ganharam essa concorrência, tá certo? E ganharam em que sentido? Principalmente numa coisa chamada cashback. Ou seja, nós queremos devolver ao sócio da Chapecoense parte do que ele paga, e ele vai receber então em produtos da Dala, o Chopp Dala. Então, para você que está nos ouvindo hoje, sendo bem prático, continha de padeiro, né? Uhum. Você paga R$70 por mês. Você vai pagar a sua mensalidade. Durante o mês você vai poder chegar lá nos TEP, que eles chamam, que é aquele autoatendimento da Dala, e retirar R$35 em chopp. Você pode tomar um chopp por jogo, você pode tomar 2 chopps num jogo, 3 no outro, 4 no outro. Enfim, você vai ter um crédito de R$35 para gastar no estádio. Esse é o primeiro cashback. Segundo cashback. Os torcedores que forem fiéis e que forem em todos os jogos do ano, no final do ano vão receber da Cervejaria Dala 15 litros de chopp. Nós estamos trabalhando, inclusive, para aumentar isso, não com a Dala, com outros parceiros, para que esse sócio que vai em todos os jogos, esse sócio 100%, ele receba ainda outros prêmios, tá certo? Não bastasse isso, empresário Jair Gambato, um cidadão de bem, nosso presidente de honra, um mecenas, né, do esporte, doou 4 motos para a Chapecoense, e essas motos serão sorteadas. Aí veio a grande questão, como vamos sortear? Bom, já que vamos sortear 4 motos, vamos botar 4 televisores também. Já que vamos botar 4 televisores, vamos fazer 4 kits da Umbro. Kits personalizados, você vai receber uma mala com uma parca nova, aquela que agora eles chamam de 3/4, que é mais comprida, agasalho, roupa de treino, roupa de viagem, uma mala recheada da empresa Umbro. Bom, como vamos fazer isso? Eu fui voto vencedor, votei para que nós fizéssemos um bingo. Por que um bingo? Porque eu acho que o bingo é a cara da Chapecoense, nos remete para a década de 90, quando tinha os bingões da Chapecoense. E a gente quer fazer não um bingo, a gente quer fazer uma festa de confraternização no final do ano. Para quem? Somente para o sócio torcedor, aquele que é associado à Chapecoense. Então, no final do ano, qual é a ideia? A ideia é fazer um grande evento no estádio de Condá, na Arena Condá, e nós vamos ter lá algumas apresentações musicais, vamos ter brinquedos infláveis para as crianças e teremos o bingo. Durante o bingo, nós teremos o sorteio de 400 camisetas oficiais da Chapecoense. O bingo será pela cartela, as camisas serão pelo número da cartela. Porque nós temos uma consultoria de Marcelo Barella para fazer esse evento, né? E Marcelo Barella quer que as cartelas todas sejam numeradas para que haja um controle. Então nós estamos, através dele, buscando uma empresa especializada para fazer este trabalho, porque a gente não tem esse know-how, né? Vocês imaginem o Madruga sorteando bolinhas de bingo, né? Então não daria certo. Ou a Cissa correndo para um lado e para o outro com bolinhas na mão. Então não é o caso, nós vamos contratar uma empresa que vai fazer isso. Além dessas situações, nós estamos fechando com uma empresa de bet que devemos anunciar amanhã, né, Giovanni? Né? Então tá, devemos anunciar amanhã essa empresa de bet para que esta empresa forneça um voucher para cada um dos sócios da Chapecoense. Tá? A gente está estimando esse voucher em R$30, vamos ver se a negociação se conclui, para que o sócio também usufrua de mais esse benefício.
Além desses Posso fazer uma benefícios, fezinha na Chape lá, né? além desses benefícios todos, nós estaremos buscando outras parcerias para que o nosso sócio torcedor, além de assistir aos jogos, além de ir lá, torcer, se emocionar quando ganha, ficar bravo quando perde, ter uma experiência de sair de casa, que ele também receba esse cashback de volta. Não lembro, desde que acompanho a Chapecoense há 35 anos, de um programa de retorno aos torcedores deste tamanho. Nós estimamos em mais de 3 milhões de reais. Alex, a ideia é chegar a 10 mil sócios, a meta é essa? A meta, como diria uma ex-presidente, a gente pode dobrar a meta, né? Mas a meta é chegar a 10 mil sócios. A Chapecoense precisa aumentar o seu quadro social por conta de que o futebol é muito caro. Nós temos um exemplo muito próximo, muito interessante, que é o do Criciúma. O Criciúma tem uma arrecadação de 25 milhões ano com o quadro de sócios. Uhum. A Chapecoense é um processo para que a gente consiga chegar lá, mas a gente está começando a construir esse projeto, e esse projeto passa então por esses benefícios ao sócio e principalmente por um time que corresponda em campo. Eu vi que os valores não foram reajustados, né? Além disso tudo, a Chapecoense manteve os mesmos valores. Ô Alex, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. O dinheiro do sócio é um dinheiro que vai entrar sempre, né? Porque você vai ter o ano aí, você vai ter um faturamento que você vai ter mensalmente. Se o sócio aumentar para 10 mil sócios, você vai ter um valor maior. Você consegue abrir para a gente qual é a ideia do orçamento para o ano com o sócio, da arrecadação no orçamento para o ano com o sócio, para que o torcedor também entenda o que ele pode fazer parte na questão de fazer um time melhor, né? Como o Dudu Florão falou no primeiro tempo do Golaço, porque esse é um dinheiro que entra sempre, né? Se o sócio pagar, obviamente. Muito boa noite, parabéns pelo bigode, fantástico. Obrigado. Impressionante, eu diria. Culpa de vocês. Culpa de vocês, ficaram na Série B. Impressionante e lamentável. Né? Vai demorar mais uns 3 anos para isso aí tomar forma, mas tudo bem. Assim, a arrecadação do sócio hoje ela oscila entre 250 a 300 mil reais mês, tá certo? A nossa ideia e o objetivo dessa diretoria é tentar ampliar isso para uns 30% a mais. O orçamento desse ano será apresentado segunda-feira numa assembleia do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Estaremos apresentando aos conselheiros este orçamento. O que esta diretoria fez? Nós passamos 2 anos literalmente comendo pão velho, tá certo? Economizando centavos, colocando cadeado na geladeira do Gatorade. Pois bem, o cadeado vai continuar na geladeira do Gatorade, mas neste ano, por conta da Liga Futebol Forte, nós vamos ter um pouco mais de gordura. E esta gordura já está refletida neste time que foi montado, na questão da qualidade, na questão... Eu uso uma distinção. Esse time é um time de atletas, não de jogadores de futebol. São pessoas que têm um comprometimento muito maior com a questão da carreira, do cuidado pessoal, do condicionamento físico. Me acreditem, a gente está lá o tempo todo, são jogadores diferenciados, tá certo? E essas pessoas foram contratadas baseadas naquelas premissas que nós lançamos. Esta diretoria reconheceu que não entende de futebol, né, os remanescentes, então foi montada uma comissão técnica profissional, pessoas que conhecem o futebol de forma profissional. E nós cobramos desta comissão que fosse montado este time, né? Então o orçamento da Chapecoense esse ano vai ser um orçamento bastante alto, tá certo? É um orçamento realmente assim, alto para o padrão de um time de Série B, mas nós vamos fazer uma aposta em que este time vai dar este retorno que nós precisamos dentro de campo, e este retorno virá em forma de novos associados, novos patrocínios, de uma nova perspectiva. Não estou falando cheio também, né? Não estou falando aqui que nós vamos montar um time galáctico, que vamos ganhar tudo, muito pelo contrário. Mas a perspectiva e o investimento é para um campeonato catarinense bom, e para que a gente tenha um campeonato brasileiro de Série B também tranquilo, que a gente figure entre a primeira e o início da primeira página, para que no ano que vem aí sim tenhamos capacidade técnica e financeira de aí sim pensar num sonho maior. Esta diretoria está pensando assim: gente, o céu é o limite, a gente pode mirar a lua e acertar as estrelas, o que a gente não pode é mirar a lua e acertar o sol, que daí a gente se queima. Nós temos que tentar acertar
as estrelas. Então, esta diretoria continua com o pé no chão, continua da mesma forma fazendo um orçamento que seja possível e realizável, porque não esqueçam que nós continuamos em recuperação judicial e que as contas têm que ser pagas. Ô Alex, então só para colocar em miúdos, se vocês atingirem a meta dos 10 mil sócios, vocês vão ter aí mais ou menos no ano 6 a 7 milhões só com o sócio. Isso vai representar quase 10% do que vocês vão na verdade ter de não chega a isso, tá? Se nós conseguirmos 5 milhões. Seriam mais ou menos 4 milhões e 800 mil reais. Esse é o objetivo. Agora, o que a gente tem que entender, assim, enquanto nós estamos falando em 4.800, o Criciúma fala em 25. Sim. O Avaí fala em 7. Então, assim, a gente está muito aquém. E o que é interessante é o seguinte, nós estamos na região oeste de Santa Catarina, não temos mar, não temos lá grandes atrações culturais e tal. Então, assim, o futebol ainda é uma grande atração. O futebol ainda é um esporte que motiva as pessoas. E a Chapecoense, em que pese tudo o que passou, estamos aí firmes, fortes e tentando fazer um planejamento diferente para esse ano. E esse ano vai ser um ano muito difícil. Por que será difícil? Porque com o advento da Liga, os clubes receberam um dinheiro e veio a perspectiva de um outro dinheiro. Então nós temos clubes, por exemplo, Série B, que nunca jogaram Série A. E esse ano eles querem ir para a Série A, então eles estão fazendo orçamentos nababescos. Nós não iremos fazer isso. Tá? Nós temos clubes de Série B que tem 3 meses de salário de jogador atrasado e tem 5 meses de salário de comissão técnica, de funcionários atrasados. Então há essas disparidades gigantescas. A Chapecoense, senhores, tem que ter um crescimento lento, orgânico e com o pé no chão, que é o que nós estamos fazendo. Onde é que o sócio entra nisso? Como uma coluna fundamental neste processo. Por quê? Porque te dá uma garantia de uma previsibilidade, te dá uma garantia de que você pode fazer investimentos a médio e longo prazo. Então é isso que a gente está tentando fazer, é isso que a Chapecoense vai fazer. E vejam bem, hoje, por exemplo, o serviço de jogo saiu, R$40 o ingresso da geral. À medida que esse time corresponder, nós vamos majorar os ingressos. Eu preciso chegar num ponto de equilíbrio que seja infinitamente vantajoso o cara ser sócio. A exemplo do que acontece no Criciúma. O ingresso para um jogo do Criciúma hoje é R$200. A mensalidade de sócio lá deles é 120, tá, gente? 120. Então o que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar no ingresso que custe R$80 e que o sócio pague 70. Porque eu prefiro ter o sócio. E essas ações que foram feitas visaram o quê? Levar o sócio para o estádio. Porque o cashback do chopp, que é muito legal e tal, ele vai conseguir aonde? No estádio. Ele vai conseguir lá dentro do estádio. Além disso, existem outras situações que a gente está trabalhando. Vai ser possível continuar emprestando a carteirinha, não? Vejam bem, nós vamos, a partir de agora, Sim. justamente para que as pessoas se associem, evitar a questão do sócio mais um. Até porque, Giovanni, assim, não é de graça. Eu digo assim, eu sou sócio, eu não vou no jogo porque eu estou numa viagem de trabalho, eu posso emprestar a carteirinha para você ir no meu lugar. Sim. Isso continua valendo. Perfeito. Tá. Assim, não me interessa quem vai no jogo, sim, se é a pessoa, quem está pagando aquilo, para nós ele que vai ao jogo, tá tudo certo. O que nós vamos limitar é o sócio mais 1, sócio mais 2, sócio mais 3. Queira Deus e que a gente tenha a capacidade de chegar ao final do ano e que não precise fazer esse tipo de ação. Tá certo? Alex, boa tarde. Queria que você falasse sobre o objetivo do Campeonato Catarinense, se o objetivo da diretoria, do clube, enfim, é chegar na decisão para garantir também a vaga na Copa do Brasil. E uma pergunta um pouco mais específica da audiência, o modo, né, de distribuição dessas cartelas para os sorteios. Você comentou hoje de manhã lá na Arena, mas acho que é importante frisar também como será distribuído isso. Veja bem, nós estamos entrando num campeonato, a gente quer ganhar. Vamos entrar no campeonato, é para ganhar. Nós sabemos que tem um Criciúma que está montando, como é que é o povo lá fala seleção sul-americana. Essa de lá trata como uma seleção sul-americana. Veja bem, então tem a seleção sul-americana do Criciúma, o Avaí montou um grande time. Até vou aqui, eu estava falando com o presidente Júlio semana passada que eu estava no litoral, e daí ele disse, você vai para Chapecó? Eu disse, cara, eu vou para Chapecó, quero acompanhar os treinos, acho que esse ano eu montei um bom time. Ele, sim, eu também estou me enganando aqui, achando que eu também montei um bom time. Então o futebol mais ou menos funciona assim. Mas a gente entra no Campeonato Catarinense para ganhar, é óbvio. Agora a gente sabe que do outro lado tem grandes equipes, tem Criciúma, tem o Avaí, tem o próprio Brusque que fez boas contratações, né? E o Brusque é aquela grande incógnita, a gente nunca sabe de onde é que o Brusque tira tanto dinheiro, mas eles sempre têm bons times e folhas altas. Mas é mérito lá do Danilo Renzi que consegue fazer isso.
Então a gente tem todos esses obstáculos pela frente. Com relação às cartelas, assim, ó, este evento que a gente quer fazer, que é o Bingo da Chapecoense, lembrando lá da década de 90, ele vai ser na primeira semana de dezembro. Então a ideia da Chapecoense é a seguinte: nós vamos organizar agora a questão estrutural e cada mensalidade que o nosso sócio pagou, ele vai ter direito a uma cartela, e essa cartela vai ter um número. Então ele vai ter uma cartela para o bingo e vai ter um número. Quando chegar lá em novembro, nós vamos divulgar amplamente nas redes sociais, na mídia, nas rádios, para que o nosso sócio vá lá recolher essas cartelas, tá certo? E aí nós vamos organizar este evento. O sócio que amanhã chegar lá na arena, que hoje chegou lá na arena, já tivemos casos hoje, tá? Que o cara pegou um amigo pela mão e levou lá para se associar, ele já vai ter direito a mais 4 cartelas. Ele já tem direito a mais 4 cartelas. E a gente vai querer agregar outras coisas. Então, assim, o departamento de marketing está trabalhando bastante. Vocês podem reparar que a Cissa não está com um semblante muito bom ultimamente, porque ela está enlouquecida, né? Tanto a Ali, a Ju, enfim, todo o pessoal, o Fábio, está todo mundo enlouquecido, porque as demandas são muitas. Dentro deste projeto, nós vamos ter o Chape Day. O que é o Chape Day? O Chape Day vai ser o dia da Chape para a gente levar para o interior. Vou pegar aqui um exemplo, Cordilheira Alta. Então nós vamos ter um dia que a Chapecoense vai pegar uma van que já foi cedida pelo seu Isair Gambato, nosso presidente de honra, né? E ele vai pegar esta van e nós vamos levar Madruga, vamos levar o pessoal ali da Chapecoense, vamos sempre procurar levar algum atleta. Junto com isso, nós estamos vendo com o Ney Maidana, o ex-presidente Ney, para ir o pessoal do Master da Chapecoense, um time das nossas categorias de base, e nós vamos para essas cidades onde nós temos polos, onde nós temos consulados, e lá nós vamos fazer um dia de participação nas rádios, participação nos nossos patrocinadores, interação com aquela comunidade. Qual é o objetivo? Regionalizar o nome da Chapecoense, que nos últimos anos acabou ficando um pouco de lado. Nós temos sócios em toda a região, mas a gente quer intensificar isso, a gente quer captar mais sócios e a gente quer fortalecer o nome. Junto nesses eventos nós levaremos todos os nossos patrocinadores: Aurora, Bugio, Cicobi, Unimed, Nossa Casa, meu Deus, enfim, são todos os patrocinadores. A gente quer levá-los junto. A Dala, né? A Dala, inclusive, vai fazer um caminhão personalizado para estes eventos. E a gente tem ainda a perspectiva de mais uns 3 patrocínios que a gente está esperando. Temos um calção, temos 2 lugares na camisa que a gente quer ver se fecha até semana que vem. Alex, boa tarde para você. Uma pergunta aqui de um ouvinte, o Carlos Gobi. Ele mora no litoral catarinense, é sócio da Chapecoense, e ele quer saber se tem algum atrativo a mais aí para quem é sócio da Chapecoense que não reside em Chapecó e que paga a mensalidade em dia. Também vai poder participar dessa promoção que vocês anunciaram hoje. E até você comentou alguma coisa no sentido de valorizar o sócio da região também, né? Que não vai em todos os jogos. Você comentou de manhã, se puder reforçar pra gente. A gente está trabalhando assim, ó, nós temos aquele sócio amigo Condá, né? Então ele paga R$35 e ele tem direito a comprar o ingresso pagando 50% do valor. O que nós estamos estudando lá com o pessoal do marketing, um estudo que o Xaxim e o Augusto estão fazendo, é que esse sócio tenha direito a um número X de jogos para que ele venha à Arena Condá. E a partir deste número X, então, ele começasse a contribuir com algum valor. Mas esse sócio também, quando vier ao estádio, terá direito àquele crédito do cashback dele, terá direito à cartela, terá direito a todas as coisas normal, como qualquer outro sócio. Assim como o conselheiro, assim como o sócio da cadeira e assim por diante. O que nós estamos escrevendo agora? Os regulamentos dessas promoções, tá? Então, por exemplo, o cashback do chopp, ele tem que ser feito durante o mês, tá? Menores não podem retirar chopp, ponto. A gente está vendo para negociar por refrigerante, a gente está tentando entender esse processo. A água, nós já temos um patrocínio com a Ipuá, a Dala vai revender a água dentro do estádio, né? Então a gente está escrevendo todos esses regulamentos, assim como os sorteios, né? A gente está escrevendo como é que vai funcionar o sorteio do nosso bingo. Por exemplo, teve 2 cartelas, quem é que ganha, quem é que leva. Então tudo isso a gente está sendo feito um regulamento. Isso a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, na página do clube, e vai passar para o nosso sócio através do nosso mail list,
Nós temos um grande mail list lá dos e-mails, a gente vai repassar isso para eles. E vamos ver se amanhã a gente consegue fechar a questão da Bet, porque a gente também quer que o sócio tenha essa possibilidade. Qual é a ideia? Que ele tenha um voucher. Então veja bem, no primeiro mês, vamos pegar o mês de fevereiro, o nosso sócio vai ter lá R$30 de voucher para jogar numa casa de apostas e depois tem mais R$35 para retirar em chopp. Ou seja, no primeiro mês ele já não gasta nada para ser sócio da Quase Chapecoense. zerou, né? É capaz de ganhar dinheiro, né? Porque você é na Veja, Bet. se ele acerta lá e ganha dinheiro, né? Se apostar na Chape, a chance é boa. E só mais uma questão rápida, a Chapecoense não reajustou o valor da mensalidade para esse ano, na verdade já não reajustou no ano passado, né? É um valor que segue o mesmo que estava sendo praticado, né? Nós, assim, o que nós entendemos, tá? Nós precisamos, a Chapecoense precisa do sócio torcedor. Então não adianta eu majorar esses ingressos nesse momento, eu tenho que devolver. Vejam bem, fazem 4 anos que a Chapecoense apanha até no céu da boca. Nós perdemos para todo mundo. A gente sobreviveu nos campeonatos que nós passamos, né? Então o que está na hora? Está na hora da gente fazer o quê? Está na hora da gente retribuir ao sócio. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos mantendo o mesmo valor. Montamos um time efetivamente com um custo muito maior para que a gente consiga um desempenho melhor. Então é isso que esta diretoria está fazendo. Nós estamos tentando compensar o nosso sócio com várias ações, montando um time melhor, mas o torcedor tem que entender que não se montou antes, não é porque não se queria, é porque não se podia, porque a situação financeira era muito difícil. Então, com tudo que foi feito naqueles 2 anos, agora a gente conseguiu esta gordura que a gente vai investir no futebol. Ô Alex, da minha parte, pelo menos para fechar aqui, só repassar uma pergunta do Eduardo Zoletti, nosso ouvinte aqui, ele questiona a inadimplência dos sócios, é alta? Como é que é? Nós temos hoje, se não me engano, são 1.400 sócios que estão inadimplentes, tá? Uhum. Mas nós entendemos que esse sócio ele é importante, nós vamos buscá-lo, vamos resgatá-lo para que ele venha conosco, para que ele participe, porque assim, o ano que se descortina, né, o futebol não se sabe o que vai acontecer, mas assim, o ano se descortina como um ano bom. Então qual é a ideia? Que esse sócio retorne com a gente, que a gente consiga não só efetivá-lo novamente, mas principalmente buscar, nós precisamos atingir esse número que para essa gestão seria mágico de 10 mil sócios. Quem é que está perguntando aí, João? É o Gilberto Lazarotto. Gilberto Lazarotto está perguntando a questão das camisetas do ano passado. As camisetas da promoção do ano passado, da promoção dos sócios, elas serão entregues já o primeiro lote será entregue nesse jogo agora, sábado, a partir das 4 horas da tarde. Uhum. Por que o primeiro lote? Porque nós tivemos dificuldade na questão do PET e na questão, todas as camisas, isso é muito importante, inclusive para que o nosso sócio torcedor escute e principalmente para que os nossos patrocinadores ouçam. Nós não vamos entregar nenhuma camiseta que não conste o nome dos patrocinadores. Temos que ser justo com quem investe na gente, com quem acredita na Chapecoense. Todos eles, Aurora, Cicobi, Bugio, Unimed, então todos esses patrocinadores estarão na camisa, junto com aquele pet promocional. Então o primeiro lote de camisetas será no sábado. Se você não conseguir retirar nesse sábado, não tem problema algum, nós teremos mais 2 oportunidades para que você retire a sua camiseta. Então, fique tranquilo. O que é importante? É importante que você leve um documento que prove que você é você. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, qualquer coisa. Reservista. Veja bem, reservista não tem foto, né? Ô, Giovanni. Deixa eu só passar já sabe quem vai apitar o jogo da Chape? Estreia não? Ainda não. Júlio César Pflegger vai ser o árbitro aí. Deve ser um árbitro da nova geração. Eu confesso Ele que... ele apitar, né? Ele deveria ser bandeira, né? Mas ele já vinha apitando no ano passado. Sim. Eu confesso pra você que eu não lembro desse nome. Não apitou o jogo da Chape, né? Eu não lembro desse nome. Acho que da Chape não, mas ele apitou esse jogo vai ser um 2, jogo 3 diferenciado, né? A questão do Rafael Lima. Uhum. Quando eu conversei com o Rafael Lima lá no mês de novembro ainda, quando eu estava conversando com ele para que ele viesse trabalhar conosco, por tudo que ele representa para a Chapecoense, pela grandeza, por ser um grande jogador e por ter um caráter realmente diferenciado, um dos maiores zagueiros que nós já tivemos, eu que propus a ele, inclusive, falei, cara, vamos fazer o teu jogo de despedida aqui. Falei, vamos fazer o teu jogo de despedida aqui, eu acho que é importante, você tem que ser homenageado. Ele prontamente aceitou, então isso foi construído junto com a comissão técnica, né?
E nós teremos então esse momento interessante de reconhecimento de alguém que fez muito pela Chapecoense, da Série C, da Série B, da Série A, né? E vai ser um momento diferente e é um jogo de estreia. E nunca esquecendo que nós, nos catarinenses, nós perdemos os 2 últimos jogos por Ercílio Luz, tá? Eu, inclusive, fui a Tubarão nos 2 jogos, saí de lá azul de raiva. E nos últimos 3, porque perdeu aqui também em 2021. Perdeu um jogo na primeira fase, foi aqui para o Lima, né? Gol do Lima, né? Ganhamos deles na Copa Santa Catarina, mas não resolveu nada. Não mudou nada, né? Mas então, para nós é um jogo interessante. O Ercílio Luz não é um time de bobos, muito pelo contrário. E a Chapecoense então vai ser um bom jogo, vai ter uma homenagem e já é um sábado interessante para que o pessoal conheça os novos rostos da Chapecoense, os jogadores. Temos jogadores que estarão aqui por 2 anos e temos muitos contratos que prevêem a renovação já para o próximo ano. Então é uma boa oportunidade para o sócio torcedor começar o ano vendo a Chapecoense. Legal, eu vou passar a escala toda bem rapidinho aqui, Rangel, só porque a gente entrou no assunto. Criciúma e Figueirense, 4h30 da tarde de sábado, com o Braulio da Silva Machado no apito. Joinville e Marcílio Dias, quem apita é o William Machado Steffen. Chapecoense Ercílio Luz, Júlio César Pfleger. Internacional e Concórdia com Franciel dos Santos Martins, a Charlie Wendy Straub Derete apita Barra e Brusque, e o Igor da Silva Albuquerque vai ser o árbitro de Avaí e Nação na primeira rodada do Campeonato Catarinense. O sorteio foi hoje. 2 coisas em cima do que o Alex estava falando, que a questão da camiseta do sócio, né, tava lá nas letras do regulamento que existe a disponibilidade também de tamanho, né, então é importante o sócio torcedor chegar cedo. E a importância desportiva também desse primeiro jogo, né? Porque a tabela da Chapecoense, nas primeiras 3 rodadas... Terrível. 3 times fortes. O Ercílio Luz aqui, o Brusque e o Avaí fora. Se arrancar mal, já dá um chabum. Então, assim, o que é importante o sócio entender? Essas camisas foram disponibilizadas, tá certo? Nós temos o tamanho que a gente tem não tem como dar, eu quero uma 2G, eu quero uma 3G, não. Nós temos as camisas lá PMG e algumas GG. Então o torcedor chega antes, pega a que tem lá, porque é a camisa que a gente vai ter para entregar. Foi uma promoção muito bacana, o agradecimento aqui à Umbro, que nos possibilitou fazer isso. Esse ano vai ser um pouco diferente, né? Mas lá no regulamento desse ano também já vai estar escrito dessa forma. Legal, obrigado, Alex, por ter vindo ao Golaço aí, viu? Muito obrigado a vocês. Boa estreia e uma boa temporada para nossa Chape. Dizer que a gente está bastante animado e tomara que seja um ano realmente diferenciado, tá bom? Então eu, em nome agradecendo a Fazolin, agradeço a todos aqui. Valeu, 7h05, Alex Passos, presidente da Chapecoense, com a gente aqui no Golaço.